Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma análise aprofundada. Hoje, olha, a nossa missão é um pouco intimidadora, viu? Vamos decifrar o COBIT 5. Um nome que assusta muita gente. Exato. E o nosso material de base aqui é um guia focado em concursos, então o objetivo é bem direto. A gente quer transformar esse framework, que parece, sei lá, um monstro de siglas, em algo que faça sentido, que seja lógico e, claro, que ajude a gabaritar a prova. Perfeito. O guia já começa com uma frase que eu acho que é o nosso ponto de partida. Ele diz assim: para concursos você deve entender que o COBIT 5 é um modelo genérico e integrador. Bom, vamos começar a desempacotar isso então. Vamos lá. E essa palavra integrador é a chave de tudo. Antes da gente mergulhar nas siglas, é fundamental entender a filosofia por trás. Certo. O COBIT 5 não é tipo um manual de regras para o pessoal da TI ficar trancado numa sala. Muito pelo contrário, ele é uma ponte. Uma ponte, gostei disso. É uma estrutura de negócios para garantir que aqueles investimentos caríssimos em tecnologia, sabe, estejam de fato servindo à estratégia da empresa. A premissa, como o material destaca, é que a TI precisa gerar valor, mas essa busca por valor tem que ser equilibrada. Equilibrada com o quê? Com o gerenciamento de riscos e o uso inteligente dos recursos. Para quem estuda para a prova, a grande armadilha é tentar decorar os 37 processos. Não é por aí. O segredo é entender as grandes divisões, a lógica. E o nosso guia já aponta porque parece ser a viga mestra de tudo isso. O que ele chama de tópico crítico, a separação clara entre governança e gestão. Ah, sim. Confesso que no dia a dia a gente acaba usando essas palavras como se fossem a mesma coisa, né? Mas aqui no COBIT parece que é a diferença entre o céu e a terra. O guia é bem direto. O COBIT 5 separa claramente quem manda de quem faz. É essa a regra de ouro. É a regra de ouro, é a pedra fundamental. E olha, entender essa diferença já resolve metade das questões de prova. O fascinante aqui é essa clareza de papéis que o COBIT que ele impõe. Como assim, na prática? Pensa num grande navio. A governança é o conselho de administração. Eles estão lá no porto, olhando os mapas, o clima, os objetivos comerciais e eles dizem: nosso destino é aquele e a rota geral é essa, e não podemos correr mais do que X riscos. Entendi. Ou seja, eles avaliam o cenário, direcionam a viagem e monitoram o progresso, mas de longe. Esse é o domínio EDM. Evaluate, Direct, Monitor. E o mais importante, eles não tocam no leme. Jamais. Quem pega no leme, quem comanda a tripulação, quem de fato executa a viagem, essa é a gestão. A gestão é o capitão e seus oficiais. Certo. Eles pegam aquela direção estratégica e transformam em ações. Eles precisam planejar a viagem, que é o domínio APO. Eles precisam construir e preparar o navio, que é o BAI. Depois, operar o navio no dia a dia, que é o DSS. E, por fim, monitorar de perto a máquina, a tripulação. Esse é o MEA. Opa, peraí. Isso já me acendeu um alerta aqui. Você falou que a governança, o EDM, tem monitorar no nome. E a gestão, no MEA, também tem. Exato. Isso é uma pegadinha pronta, né? Como a gente diferencia isso numa prova? Eles monitoram a mesma coisa? Excelente pergunta. E é exatamente aí que a banca tenta derrubar o candidato. Eles monitoram em altitudes diferentes. Altitudes. Pensa assim. A gestão, lá no MEA, monitora o painel de controle da sala de máquinas, a temperatura do motor, o consumo de combustível, sabe? É um monitoramento de desempenho de execução. Certo, o operacional. Isso. Já a governança, no EDM, ela monitora o GPS do navio. A máquina pode estar perfeita, mas a gente está na rota certa? Ou a gente se desviou para uma tempestade? A governança monitora o alinhamento estratégico. Ah, agora a ficha caiu. É a diferença entre estamos fazendo as coisas direito, que é a gestão, e estamos fazendo as coisas certas, que é a governança. Perfeitamente colocado. Aquele macete do guia, EDM são os chefes e o resto são os gerentes,
Agora faz muito mais sentido. A responsabilidade é outra. Exatamente. Se o candidato entender essa diferença de altitude, ele não cai mais nessa armadilha. A governança se preocupa com a criação de valor para o negócio, a gestão com a execução eficiente dos processos. Certo. Então, os chefes definem a direção. Mas como essa visão estratégica, que às vezes é bem abstrata, tipo ser líder de mercado, como que isso se transforma em tarefas práticas para a equipe de TI? Essa ordem não se perde no meio do caminho? Essa é a grande questão que o COBIT resolve. E a ferramenta para isso é a famosa cascata de objetivos. É literalmente um mecanismo de tradução. Tradução. Isso, para garantir que não exista um abismo entre a diretoria e o desenvolvedor. E a ordem dessa cascata, como o nosso material bem alerta, é crucial e é onde muita gente erra na prova. Então vamos seguir esse fluxo. O guia diz que tudo começa com as necessidades das partes interessadas. Isso seriam os acionistas, os clientes, os funcionários, todo mundo, né? Todo mundo que tem algum interesse na empresa, exato. Por exemplo, uma necessidade do acionista é aumentar o retorno sobre investimento. Ok. Essa necessidade influencia o quê? Os objetivos corporativos. Então a empresa define: precisamos aumentar nossa margem de lucro em 15%. E aí, esse objetivo corporativo cai para o próximo nível, que são os objetivos de TI. Para aumentar a margem de lucro, a TI pode ter o objetivo de, sei lá, automatizar processos para reduzir custos operacionais. Seria isso? Exatamente essa a lógica, e a cascata continua. Para automatizar processos, a TI precisa atingir objetivos dos habilitadores. E o que são esses habilitadores? São os recursos, os ingredientes que a gente precisa. O material lista 7 deles. Coisas como processos, informação, pessoas, habilidades. Isso. Então, aquele nosso objetivo de TI de automatizar processos exige que o habilitador processo seja otimizado, que o habilitador pessoas e habilidades garanta que a gente tenha gente capacitada e por aí vai. Entendi a lógica. O erro clássico que o nosso guia aponta é pensar o contrário. É achar que a TI chega com uma tecnologia nova e empurra para o negócio. O famoso comprei essa ferramenta, agora achem um problema para ela resolver. Exatamente. No mundo do COBIT, isso não existe. A TI sempre responde a uma necessidade do negócio. A cascata sempre flui de cima para baixo. E um desses habilitadores que você citou, a informação, o guia trata como uma entidade própria. Por que não está junto com, sei lá, serviços e infraestrutura? Parece que o COBIT dá um peso especial para a informação. Sim, e essa é uma visão muito moderna e importante. Ao separar a informação, o COBIT ele eleva ela ao status de um ativo estratégico, tão importante quanto as pessoas ou o dinheiro. Um ativo. Clientes, a propriedade intelectual tem um valor próprio que precisa ser governado. Não é só coisa de TI. É um ativo de toda a organização. Faz todo sentido. Ok, então já temos a separação de papéis, a lógica de como a estratégia vira ação. Agora vamos entrar no que o guia chama de campo minado das provas, os domínios e seus processos. A parte divertida. Exato. Separando 1. De governança, o EDM, e 4. De gestão, APO, BI, DSS, MA. As palavras-chave do resumo aqui são uma mão na roda. EDM é estratégia, APO é planejamento, BI, construção e mudança, DSS é a operação e MA é o controle. E é na hora de encaixar um processo específico em um desses cestos que os examinadores se divertem. O material que a gente tem é excelente nisso, em apontar as pegadinhas mais fatais. Vamos para uma clássica. Onde fica o processo gerenciar projetos? Olha, meu primeiro impulso seria colocar no APO, alinhar, planejar, organizar. Um projeto é quase sinônimo de planejamento, certo? Cronograma, recursos, escopo, tudo isso soa como planejamento para mim. E essa é a armadilha perfeita. Ela testa se a pessoa decorou a sigla ou se entendeu o propósito do domínio. O APO, de fato, lida com planejamento, mas em nível de portfólio. Ele ajuda a decidir quais projetos a empresa deveria fazer. Mas uma vez que o projeto é aprovado, quem arregaça as mangas e executa? O objetivo de um projeto é sempre o quê?
construir ou implementar algo novo, um software, um processo. Construir. Então ele vai para o domínio BAI, Build, Acquire, Implement. Exatamente. É a diferença entre o arquiteto que desenha a planta, que seria o APO, e o mestre de obras que sobe as paredes, que é o BEI. Uau, essa distinção é sutil, mas é poderosa. E o guia diz que a mesma lógica vale para gerenciar mudanças. Uma mudança é uma implementação, então também vai para o cesto do BEI. Perfeito. Agora, a pegadinha mais sofisticada de todas, na minha opinião. Gerenciar riscos. Onde isso se encaixa? Aqui o guia dá uma dica crucial. Ele diz que o risco mora em 2 endereços diferentes. E isso me parece algo que, se não for visto antes, é quase impossível de deduzir na hora. Concordo plenamente. É preciso voltar para aquela diferença de altitude que a gente falou no começo. A governança, lá no alto, no processo EDM 03, é responsável por assegurar a otimização de riscos. Otimização de riscos. O que é isso? Significa definir o apetite ao risco da empresa. É uma decisão estratégica do conselho. Tipo, para crescer, a gente topa correr mais riscos. Ou somos mais conservadores. Eles definem a régua. E a gestão pega essa régua e usa no dia a dia. Perfeito. A gestão, lá no domínio de planejamento APO, no processo APO12, é responsável por gerenciar o risco. Isso é execução. Identificar os riscos, analisar, aplicar controles. Então, a governança define quanto risco correr e a gestão como lidar com esse risco. Isso levanta uma questão importante. A mesma palavra risco, mas com verbos e responsabilidades totalmente diferentes. E é essa a nuance que o COBIT inteiro tenta capturar. A última pegadinha que o material destaca segue essa mesma linha. Monitorar a conformidade com requisitos externos. A palavra monitorar me joga direto para o MEIA, o domínio de monitoramento da gestão. Mas conformidade com leis soa como algo estratégico, de alto nível, talvez governança, é uma encruzilhada. E é uma armadilha bem montada. A governança, o EDM, de fato dirige a conformidade. Ela estabelece a política. Esta organização deve cumprir as leis. É uma ordem de cima. Certo. Mas a tarefa do dia a dia de ficar verificando se os relatórios foram enviados, se as regras estão sendo seguidas, ou seja, a fiscalização da execução, é uma atividade de controle e, portanto, pertence ao domínio de gestão MEIA. Entendi. É a diferença entre o general que dá a ordem "conquistem a colina" e o sargento que verifica se os soldados estão de fato subindo a colina. Exatamente essa analogia. Ok, entendemos a estrutura, os processos e as armadilhas. Mas como uma organização sabe se está fazendo isso bem? Existe uma régua para medir se um processo é bom ou se é só um caos? Sim, e esse é o passo final. Não basta ter os processos. É preciso medir a maturidade deles. E para isso, o COBIT usa o Modelo de Capacidade de Processo, o PEM, que é baseado numa norma famosa, a ISO 15504. Ele tem 6 níveis de capacidade, de 0 a 5. Ok, os níveis são: nível 0, incompleto. Nível 1, executado. 2, gerenciado. 3, estabelecido. 4, previsível. E o nível 5, otimizado. E aqui a confusão mais comum acontece logo nos primeiros degraus. Muitos acham que um processo no nível 1, executado, já é minimamente organizado. Mas não é bem assim. Deixa eu tentar uma analogia. Nível 1, executado. Seria a minha primeira vez cozinhando uma receita difícil. A comida saiu, aconteceu, mas foi no modo herói. A cozinha ficou uma bagunça e se me pedissem para fazer de novo, talvez saísse diferente. O processo acontece, mas depende do esforço individual. Essa é a melhor analogia que eu já ouvi para isso. É exatamente isso. É o esforço heróico. Não tem padrão. O nível 2, gerenciado, é quando você começa a se organizar. Você lê a receita antes, separa os ingredientes, o processo é gerenciado, mas cada chefe ainda faz do seu jeito. E o grande salto, então, é para o nível 3, estabelecido? Exato! O nível 3 é quando a organização cria a receita de bolo oficial. O processo é definido, documentado e padronizado para todo mundo. Não importa qual chefe execute, o resultado esperado é o mesmo.
Para uma prova, a diferença entre executado, que apenas acontece, e estabelecido, que é padronizado, é crucial. E como isso se conecta com a governança? Bem, o Conselho de Administração lá no EDM, ele monitora não apenas se as coisas são feitas, mas quão bem elas são feitas. Uma organização com processos críticos patinando no nível 1, no modo herói, tem um problema grave de gestão que a governança precisa cobrar. A maturidade é um indicador da saúde da organização. Ufa, fizemos um tour completo. Então, o que tudo isso significa? Se a gente fosse criar um kit de sobrevivência para o dia da prova, com base nesse nosso guia, quais seriam os pontos inegociáveis? Bom, vamos lá. Primeiro, a divisão sagrada. Governança, o EDM, são os chefes que avaliam, dirigem e monitoram a estratégia. Gestão, todo o resto, são os gerentes que executam o plano. Segundo, as pegadinhas dos domínios. Projetos de mudança são sobre construir algo novo, então estão no BAE. Problemas e incidentes do dia a dia são resolvidos na operação, no DSS. Certo. E eu risco lembrar que ele tem 2 lares. A definição do apetite é da governança, no EDM, e a gestão e mitigação é da gestão, não é APO. E por último, a cascata. Sempre flui de cima para baixo. A necessidade do negócio gera o objetivo da empresa, que gera o objetivo de TI. Nunca o contrário. Com esses pilares em mente, o COBIT 5 realmente parece menos um monstro e mais um mapa lógico. Sem dúvida, o material nos prepara de forma fantástica para a lógica da prova. Mas sabe, para além do concurso, a filosofia do COBIT deixa a gente com uma provocação, né? Uma provocação? Sim. O guia nos dá as respostas para a prova. Mas o framework levanta perguntas fundamentais para qualquer organização. Como a gente garante que os milhões investidos em tecnologia estão realmente movendo a empresa na direção certa? E mais importante, quem é o responsável por construir e manter essa ponte entre a estratégia abstrata do negócio e a operação técnica da TI? Como essa conversa, essa tradução de necessidades em ações acontece de verdade no dia a dia? O COBIT nos dá um mapa, mas a jornada de construir essa ponte, esse é o verdadeiro desafio.